Então, turma, boa tarde oficial a todos vocês. Que bom que vocês estão aqui. Não é fácil, estamos véspera de Natal, né? Algumas coisas desacelerando e faz parte do processo. Graças a Deus por isso, nós estamos chegando aí mais no final de ano. Nosso objetivo hoje é falar sobre o concurso ADAB 2026, focado na prova para técnico agrícola, agropecuária. Já já nós vamos falar sobre esses termos. No mesmo modelo que nós falamos para os agrônomos, para não ter briga, né? Então, mesmo que foi para um, mesmo para o outro. Assim é melhor porque a gente pode dar profundidade no conteúdo. Quem está vendo aqui ao vivo, depois comenta aí o que achou. Quem estiver vendo a gravação, não deixa de comentar e dar uma força aí no YouTube, onde o material vai estar disponível. Então, nós fizemos o raio-x da prova de 2024 e o que esperar do edital da prova da banca e DECAP, né? Já temos banca anunciada, então o jogo muda. Se você estava estudando, você estava estudando. Agora você está estudando com a clareza que tem uma banca, então você já vai direcionar as estratégias para essa banca. Aqui já é o trabalho que nós fazemos, né? Engenheiro agrônomo, técnico agrícola, mestre em agronomia, mestrando em defesa vegetal e especialista em defesa vegetal, ajudando aí há mais de 4 anos, né, pessoas a alcançar suas aprovações, conforme aí está no histórico, nesse ranking. Então, como eu falei, né, os objetivos principais estão listados, e nós temos que sempre fazer essa pergunta, né, por que analisar a prova passada? Para quem começa do zero, é a bússola, é o norte. Para quem já está há algum tempo, já sabe algumas coisas. Então, nessa live mesmo, vai ter público que esse assunto é inédito, como vai ter público que está só complementando aí o conhecimento. A prova passada, ou as provas passadas, sempre vão servir de referenciais, porque as bancas, naturalmente, elas tendem a repetir padrões, não é à toa que nós temos artigos ou tópicos que são cobrados repetidas vezes, independente da banca. Não é porque uma colou da outra, é porque existe essa tendência. Quando é lei seca, por exemplo, é uma tendência maior de ser cobrado nas primeiras páginas. Raramente no meio da página, raramente no final da norma, seja qual for o tamanho. Quando aquele texto já foi muito explorado e a banca é muito premium, ela não quer repetir. Então, ela vai fugir ali das primeiras páginas, vai lá para o meio ou vai para o final. Quando a banca não tem muito esse critério, ela vai ali no artigo 2º, 3º, 4º, a parte conceitual, a parte que traz um objetivo e cobra, tá? Então, bancas repetem padrões pela própria natureza das provas. Se ela fosse só procurar campos que não foram explorados, seria muito mais trabalhoso, mais demorado elaborar a prova. Então, é inteligente olhar provas anteriores, questões anteriores, porque se repetem. Então, na prova de 2024, nós temos ali uma gama de conhecimentos muito grande mesmo. A única prova que peitou o edital da DAG para a TEC foi a DAGRE, né? E se vocês compararem, uma é a cópia da outra, porque é muito idêntico ali os conteúdos, são muito idênticos, muda muito pouquinho, porque eles se espelharam na prova da DAGRE, no caso a DAGRE, para fazer a sua prova, tá? E quando a gente analisa uma prova passada com outros editais de provas passadas ou outras provas, a clareza aumenta, e é isso que nós fizemos aqui. Então foi o que a banca organizadora FGV, 100 dias até a prova. Como eu sempre falo, é muito, é pouco? Depende de como você utiliza. Uma pessoa que já vem estudando há muito tempo, nesses 100 dias vai só revisar e aumentar o seu nível. Uma pessoa que não está estudando há tanto tempo vai ter que aprender e ficar bom nesse tempo, tá? No tempo que foi da FGV, tá? Nós vamos já falar da EDCAP. Então, o conteúdo programático passado teve questões objetivas e prova discursiva, como eu estava falando um pouquinho mais cedo. Não é comum ter prova discursiva para técnicos, mas essa da FGV subiu realmente o sarrafo. E trouxe, né, uma contextualização de conteúdo de médio para difícil, porque ele traz um texto de apoio de um tema rotineiramente assim muito mais alinhado com o espectro do agrônomo. Mas por que ela trouxe esse tema aqui, né? Talvez se espelhando até no cargo federal, né, de técnico de fiscalização agropecuária, a nível de ministério, Vigiagro. Em todo caso, é uma dificuldade, porque você tem que ter um domínio mínimo para que você disserte, né? Então, qual é o pulo do gato? Se tiver redação, sempre procurar dos conhecimentos que estiverem no edital para a prova objetiva, ter uma visão boa, a ponto de que, se for preciso você dissertar sobre aquilo, você conseguir. E sempre a prova discursiva vem a partir do conhecimento específico. Elas localizam ali nas entrelinhas ou um tema próprio e tira. A gente, às vezes, estuda o tema para acertar a questão, e está certo. Sem necessariamente organizar o raciocínio, sem ter uma opinião. Mas, havendo prova discursiva, é bom que a gente olhe para os conteúdos específicos, sempre com aquela perspectiva que dali vai ser extraído alguma coisa para a prova. Mas é futuro, vamos esperar o edital. Então, aqui um parâmetro de como foi, né, a distribuição dos tópicos básicos e específicos, uma distribuição muito parecida em português e raciocínio lógico, são matérias sempre muito difíceis, e aquelas que tenderiam a ser um pouquinho mais fáceis, tipo administrativo, constitucional, informática, mais fácil em relação a raciocínio lógico e português, menos pontos. Padrão FGV, ela dificulta onde é mais difícil mesmo. Igualdade racial e gênero segue a mesma linha. Na parte específica, uma distribuição
muito inteligente, né? Então, focou aí 10 questões para a legislação da administração pública estadual da Bahia, 25 agricultura, pecuária e agroindústria. Então, apesar de tudo, né, eles marcaram bem, ó, é muito conteúdo para estudar, mas a gente já está direcionando, não ficou solto. Porque a ideia mesmo que a gente tem que ter é que, por mais que não seja assim bem segmentado como está aqui, vai ser proporcional. Você tem um edital que tem 4 subtópicos, espera-se que caia um pouco de cada um, né? Então, a banca aqui ela foi muito feliz, porque já deu umas marcações, assim, umas delimitações da profundidade das questões em cada tópico. O que a gente espera para um próximo edital no padrão IDECAP, que é um padrão muito parecido com o Instituto AOCP, no que se refere à quantidade de conteúdo, conteúdo enxuto mesmo, repetitivo, ou seja, cada edital ele volta, né? Nós vamos ver aqui. E a parte específica não, né? Essa banca IDECAP, ela não tem o padrão de cobrar defesa animal, vegetal e inspeção, porque não tem histórico de provas nessa área, tá? Então, nas provas anteriores, né, nós vamos ver conhecimentos que são cobrados para a técnico agrícola convencional, para a prefeitura, para a CREA, para órgãos aí que teve concurso. Mas a parte de defesa, inspeção animal e vegetal, nós temos que olhar para as provas anteriores para esse cargo. Mas o restante do edital é bem enxuto na parte básica. Então, vou mostrar. Então, aqui o famoso raio-x lá, né, que eu mostrei lá para os colegas agrônomos. Deixa eu ver se o link está aqui. Mas é o seguinte, vamos fazer isso para não quebrar o ritmo no final, tá? Eu vou fazer junto com vocês, é bom que vocês já pegam a estratégia, senão vai quebrar muito a velocidade. Por algum motivo, não está aparecendo aí. Vou voltar aqui para o slide e no final a gente continua, eu vou fazer junto com vocês, é bom que vai trazer os resultados bem fresquinho. Então tá, o raio-x das questões da W nós vamos ver no final, tá bom? Então, seguindo, nós temos, dentro da relação que nós vamos mostrar lá, um conhecimento que ele não é muito grande, como o Iratã no início da reunião estava comentando, mas tem as questões lá na plataforma, tem. Se você somar assunto por assunto, você vai ver que o horizonte de questões é muito pequeno, não chega a 1.000 questões específicas. Então, saber tudo que já foi cobrado, analisar alternativa por alternativa, vai dar para nós uma base, uma estrutura boa para uma largada. Então, sempre eu falo, dominar o que é mais importante primeiro é mais importante que qualquer coisa. Então, o que é mais importante em prova para concurso? Sempre vai ser português, informática, específico. Nós temos clareza que português nunca vai ficar de fora, que informática também nunca vai ficar de fora, e que as específicas também não vão ficar de fora. Então, hoje eu consigo me preparar para um concurso que vai ser daqui 2, 3 anos, se eu raciocinar assim. E o que eu vou estudar? Pego os editais anteriores, que representam uma média daquele cargo, caso você vai olhar o cargo, não vai olhar a banca, e vai comparando e vai montando o seu pré-edital, tá? Então, se eu fosse pensar aqui no edital mais distante do que o da DAD, eu teria aqui um norte perfeito para ir trabalhando até o concurso ficar mais quente, né? E o edital sair. Então, o que dá para fazer agora, tendo um pouco dessas deixas que eu já passei? Nós temos aí 25 dias até o dia 13 de janeiro. Parece que está pertinho, 25 não, né? 22. Mas quando a gente calcula, fica um tempo bom, né? 22 dias é um terço da média de dias que essa banca leva entre divulgar o edital e a prova. Tirando a questão da W, que segundo alguns spoilers, talvez seja em abril, né? Não oficiais. Então, pensa comigo, 20 dias fazendo algo na direção do grande objetivo, e esse algo alcançando 20 a 30% de acerto, te deixa numa condição muito boa para o pós-edital. Então, investiria em português, investiria nas específicas, ou mesmo em informática. Tá? E aqui nós vamos ver os tópicos. Então, eu acho muito pouco provável ter conhecimentos relativos a solo, mecanização, a parte mesmo agrícola do nosso estudo, né? Eu formei técnico agrícola em 2002, trabalhei nessa carreira até 2015, quando eu passei no concurso da ADA em 2014, em 2015 eu reingressei como agrônomo, fiscal agropecuário. Eu exerci por 10 anos. Então, os conhecimentos que nós estudamos ali no colégio agrícola, né? Então, se cair conhecimentos que nós estudamos na época do colégio agrícola, você vai estar um pouquinho mais na frente porque vai revisar. Não tem como não revisar. Então, é um estudo que supostamente nós já fomos preparados, né, para ele. Mas, se você imaginar que nesse momento você não sabe nada da parte normativa, da parte de defesa animal, da parte de inspeção animal e alguma coisa vegetal, é melhor que você comece a se preparar para esse cenário, tá? Entre fazer o estudo do que já estudou 7 anos, 3 anos, e o novo, melhor focar no novo, e esses outros você vai revisar no pós-edital. Então, já falei português e informática, são matérias que nunca ficam fora. Aqui, nós podemos considerar, então, a primeira linha de matérias básicas, ou seja, aquelas por onde eu começo, para depois ir para a segunda linha, aquelas que eu estudo depois que eu dominei, as que mais estão presentes.
e adiantar o edital, né? A parte de sanidade animal, inspeção animal e vegetal sempre vão ser cobradas nessas provas para carreira agropecuária, nível técnico. Comece por eles, né? Comece por esses assuntos. Seja resolvendo prova anterior, seja vendo uma aula no YouTube, faça qualquer coisa nessa linha. Então vamos já ver os tópicos. Então, aqui, já fazendo a correção, né? Avance para a primeira linha das matérias básicas. Aliás, isso está correto aqui. Depois que você superar essa primeira linha de matérias básicas e tópicos específicos mais importantes, aí você vai para a segunda linha dessas matérias e segunda linha dos tópicos específicos. Como eu falei novamente, no edital da DAP está muito próximo, mas se eu estivesse pensando num concurso que ainda tivesse recém-autorizado, como a DAP, a DEAL, o DIAR, a GED, a DEPARÁ e outros, eu teria aqui um mapa da mina perfeito para ir já pensando nessas provas. Então, esse da DAP está muito próximo, mas nós vamos ver em breve que muito do que eu falei aqui vai estar lá, né? Vamos tirar a prova. Então, não tem como dar errado, tá? Porque nós vamos apenas se antecipar, começando agora, para que depois o que eu já estudei eu revise, em mais ou menos 30% do tempo do pós-edital, e aquilo que eu estou no pós-edital ainda sem conhecimento, eu vou estudar usando 70% do tempo. Tá? Então, só fazer essa pequena virada, essa pequena mudança, já faz você saber o que fazer agora, qual o caminho que vai percorrer, antes mesmo de ter edital. Tá? E é muito importante que você se decida, português, informática, específico. Escolha uma e estude. Escolha as três e estude. Só não fique sem fazer nada, pulando de galho em galho, porque vai fazer falta depois desse tempo. Essa atualização aqui já é real, já é para os técnicos agrícolas e está funcionando, ou seja, analisei 18 editais e 13 provas, tá, de 2018 a 2025. E chegamos a montar aqui um pré-edital bem alinhado com o que deve vir nos próximos concursos desse ano e outros e outros. Esse aqui ficou certinho. Então, aqui essa planilha de organização, essa planilha de planejamento, e aqui a segunda linha de estudo. Eu não vou mostrar a primeira, priorizar lá os alunos. Então, você imaginar aqui, defesa, inspeção animal. 30% dos editais costumam cobrar esses conhecimentos. Os editais dos 18 lá que eu pesquisei, tá? Então, eu deixaria para estudar depois. Aqui na sanidade vegetal, olha, houve uma presença de um conhecimento que nem é comum para técnico. Mas o contexto dos editais, só Deus sabe como é que eles elaboram isso. Você coloca muitas vezes temas para nível superior, iguais para nível técnico, e cobra apenas na profundidade, ou seja, cobra um pouquinho mais raso para técnico, mas os temas são iguais. Então, por isso que temas que supostamente era ser só para agrônomo aparecem aqui. Lembra que isso é uma média de 18 editais. Então, os 30% dos assuntos menos recorrentes, eu trouxe aqui para a segunda linha de ação. Eu não digo que não é para estudar, eu digo estude depois, tá? Comece pelo que é mais importante. Mas se o edital sair hoje, eu posso seguir essa estratégia? Pode. Aí você vai ter que fechar o edital todo. Pode começar pelo que é mais importante, até para dar mais tempo de revisar isso que é mais importante, mas você tem que fechar tudo. A parte de agrotóxicos e insumos, segunda classificação, né? A lei de sementes e mudas sempre é cobrada para a técnico, mas o foco ali é o quê? É a parte de fiscalização. Normalmente o técnico agrícola, técnico pecuária, que vai assumir o cargo na defesa, ele vai atuar nas duas áreas, numa função muito executora, muito na ponta. Ele vai acompanhar ações de fiscalização, ele vai dar suporte junto com outros profissionais, ele vai estar muito no trânsito agropecuário. Então, os editais traz bastante cobrança em relação a sementes e mudas, mas não é os 250 artigos quando você soma a lei com o decreto. É um zoom ali na parte de fiscalização do comércio, na parte executória ali daquela lei, tá? A mesma coisa para fertilizante, corretiva. Você vê que aqui já tem assuntos que a gente pode trazer, pode até tirar daqui e levar para a última classificação. Depois eu vou ver isso. Não, é porque ele está com insumo, está correto aqui, tá certo. Aí a parte de inspeção, né, de produto de origem animal. Então nós temos provas que traz as inspeções de ovos, mel, pescado, leite. É uma bíblia, né, de conhecimento, esse RISPOA, Regulamento de Inspeção de Produto de Origem Animal, veja, animal. Muito cobrado para veterinário, mas também repetido para técnico, mas cobrado na prova num nível ali mais acessível de conhecimento. Diferença de CIS, CIF, SIM, né? CISBPOA. Então, isso aqui cai nas provas, né? A segunda linha de temas mais recorrente em 18 editais, tá? Repetindo. Isso não cai em prova, isso está presente em 18 editais, como os 30% do conteúdo menos recorrente. Os 70% vai estar aqui nessa planilha que eu não vou abrir, eu vou priorizar quem vem estudar conosco. Então, na parte, vamos dizer assim, mais voltada à base que nós estudamos, lá na escola agrícola tem olericultura, fruticultura, né? Aí vai distribuir as culturas, parte de mecanização, e isso pode variar. Isso é uma média de vários editais. Bacana? Então, isso aqui é material para o pessoal que vai estar estudando com a gente aí. Seguindo, com isso, né, a gente tem aqui um pré-edital duplo, que pode ser aproveitado para qualquer concurso.
Então, você larga com uma clareza muito grande do que fazer enquanto nem se tem autorização de concurso. O pessoal que vai fazer a da PEC, né, está bem longe, não se vê falar nada, já tem como começar a estudar. Então, já pensando na AW, o que nós já sabemos sobre essa banca? Tem 40 vagas para nós lá, né? Muito poucas, vamos ser sinceros. É um concurso que está, não para a necessidade do órgão, eu falo assim, na demanda de alunos, que vai ser gigante. O concurso tem mais de anos sendo anunciado, muitos alunos estudando para outras provas que são correlatas. Então, vai dar um nível muito alto de candidatos, tá? Eu acredito demais. Então, porque na época, quando saiu, no passado, ele saiu junto com o CNU. Várias pessoas de várias áreas, não vale a pena fazer a W, o salário é pequeno, não vale a pena, não sei o quê, não vale a pena. Mas por quê? Estava todo mundo ali fazendo uma fezinha no ministério, né, naqueles cargos do MAP, nível superior e nível médio, técnico. E aí eu falei para alguns alunos, ó, esse é um concurso de oportunidade, ou seja, vai passar meio batido pela maioria. E se confirmou, né? Poucos inscritos, muita evasão, prova difícil, um monte de pessoas aí que não tomaram posse, né? Ou seja, os cargos ficaram vagos. Hoje o concurso, depois do concurso, os cargos continuaram vagos, típico da FGV. Em todas as carreiras que ela faz prova tem um problema assim, seja Ministério Público, qualquer carreira, a FGV cria esses processos. Aqui, né, uma informação oficial, que é sobre os locais de prova. Eu digo oficial porque está no Instagram da Bahia e porque houve uma antecipação em reuniões, né, vídeos gravados, mostrando que havia sido pedido que, diferentemente da outra prova, os locais de prova fossem maiores, não ficassem concentrados só na capital, em Salvador. Então, espera para essa prova Juazeiro, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Barreira. Então, eles tentaram pulverizar nas regiões ali, nas grandes regiões, que separa ali o Mafra da Bahia, né, para facilitar o acesso. Então, quem está mais próximo à Barreira vai fazer em Barreira do que ir para Salvador, né, que seria muito mais distante. Muito do que eu falei aqui é metodologia e percepções. Daqui para frente é mais percepções aliado a dados. Tá? Então, os dados que eu analisei, somados aí com as minhas percepções. Então, banca em expansão, não é uma banca assim muito famosa, mas também não é uma banca pequena. Ela tem muito trabalho para mostrar, muito trabalho feito, muitos concursos municipais, estaduais, autarquias, muito processo seletivo, é mais ou menos assim. Para cada concurso, ela tem 3 processos seletivos, e os processos seletivos são bem robustos. Editais, questões, é como se fosse um concurso público, de fato, de direito. Tá? Um perfil objetivo e técnico quando comparado a outras bancas. Não vamos dizer que é uma banca fácil, pessoal, é uma banca que, quando se compara FGV, FCC, ela é prática, ela resolve. Tá? Então, ninguém precisa ficar preocupado com o estilo, que pode ser mais difícil ou menos difícil. É uma banca ok, vamos trabalhar para se dar bem. Se fosse FGV, eu falaria, ó, vai ser muito mais difícil. Tá? Então, o perfil da banca, objetivas e diretas, questões, linguagem clara, quem não baixou provas, eu até compartilhei nos grupos aí, links de provas anteriores, me fala depois que eu envio o link, para que você leia a questão e perceba isso na prática. Formato de 4 a 5 alternativas, as provas de processo seletivo, normalmente tem 4 alternativas, e de fiscal, e de fiscal não, e de concurso, né, para cargo efetivo, 5 alternativas. Percebi isso em linhas gerais, não vou dizer que seja a regra da banca, tá? Enunciado médios a longos, às vezes enunciado curto, mas realmente enunciado muito claro. Você já pega ali, não tem dificuldade, não tem umas pegadinhas embutidas no enunciado, não. Ele é objetivo. E as alternativas, né, os distratores, que é o que é o distrator? É o que vai te enganar quando você lê a A, lê a B, lê a C, lê a E, lê a D. São bem definidos. Então, ela explora com bastante inteligência. Ela pergunta uma parte conceitual e ela não vai só buscar a resposta logo embaixo. Ela vai distribuir isso na prova inteira. Então, ela faz uma pergunta, onde a resposta, se for uma norma, poderá estar no artigo 1º, ou no 10º, ou no 20º, ou no último. Ela distribui o conhecimento. Então, você tem que realmente perseverar no conhecimento como um todo. Nada de estudar só as primeiras páginas e pular para a próxima. Pode ser que faça falta, né? Porque eu percebi isso nas questões de normas. Ela é tranquila em relação à legislação, tem muito concurso realizado para órgãos que cobram legislação, são questões bem elaboradas, né? E, tipo assim, não é uma banca que vai fugir de cobrar normas, se no edital tiver normas. Texto legal no centro da questão, é realmente a base. Cobrança literal, interpretativa. Atenção a conceito de definições é uma generalidade, né? Normalmente, todas as provas, se tiver um conceito e tiver algo menos claro, ela vai focar no conceito. Mas não quer dizer que ela não possa cobrar aquela parte ali que está um pouco mais difícil. Então, em regra, lei seca, você faz uma leitura de tudo e trabalha questões. Você não tem essa focar isso ou não fazer aquilo, né? É a norma toda, quando o edital indicar. A análise aqui para esse cargo, nós focamos em 2 provas. Tá bem miudinho, né? Nem vou mexer muito, mas é o quê? Ibiritaia, Bahia, 2024, e Vila do Pavão, Espírito Santo. Essa aqui foi para cargo de técnico agrícola, aqui também técnico agrícola agropecuária. E já falando disso, nós temos essa impressão que uma coisa é uma, outra coisa é outra, né? Mas não. Existe a profissão de técnico agrícola.
Todo o restante é uma modalidade. Então, eu sou técnico agrícola em agropecuária. Minha esposa é técnica agrícola em zootecnia. Algum de vocês é técnico agrícola em agroindústria. Outro é técnico agrícola ambiental. Outro é técnico agrícola agroecologia. Só que as escolas, quando deu o diploma, não considerou que está na nossa lei, né, de criação das nossas profissões, que é centenária, da nossa profissão, que é centenária, porque ela criou a profissão e as modalidades. Então, cada estado, devido ao sua vertente econômica, vai focar mais em uma modalidade. O pessoal que está lá próximo da cana vai trabalhar um técnico agrícola voltado para esse segmento. O pessoal que está com vinho já vai direcionar para a enologia. Tá? Então, existe uma lógica nisso, mas todos são técnicos agrícolas. Na dúvida, consulta o site do CFTA e vai fazer sua inscrição e vai estudar. Então, com relação ao tempo aqui, em média, as provas variando de 61 a 75 dias, prova de 2024, prova de 2025 muito próximo. Então, não tem como dizer assim, é um prazo muito longo. A gente tem uma média, né? Se a gente pegar o maior e o menor, vamos ter aí 2 meses e 10 dias entre prova e edital. E se pegar os spoilers que foram passados, extraoficiais, pode ser que essa prova seja em abril. Ninguém sabe. Mas o bom é que o processo dela é rápido. Tanto a prova é rápida, quanto as outras fases também são rápidas. Então o resultado sai logo. Aqui, trazendo essa parte de título, você observa que tem para técnico, né? Ninguém sabe se nessa prova vai ter, mas nessa aqui da prefeitura lá de Ibiritaia, Bahia, teve. Poderia não ter, né? Mas teve, contou, título, algumas formações, como graduação, e também cursos, né, na área, forma edital. A gente olha isso aqui e fica pensando, será que vai vir também com título? Pode ser que venha. Tá? Porque nessa outra prova lá do Espírito Santo, ele contou somente a graduação, não contou o curso. Tá? Então favoreceu, né, 10 pontos. Quem já era técnico e fez uma graduação, em qualquer área, né, de atuação, que é bom, né? Então, professor, enfim, qualquer área já acessou esses pontos aí, se tiver passado na prova objetiva. Os critérios de desempate para técnico variam um pouco em relação ao agrônomo, mas é porque a prova de agrônomo vai começar com a discursiva, depois a prova títulos, depois a idade, para depois chegar no conhecimento específico. No caso aqui dos técnicos, é a idade específica e vai seguindo aí, que nós estamos observando. É complexo, mas é menos requisitos. Isso aqui vai ser muito utilizado, porque, como eu falei, né, com um estado fantástico como a Bahia, remuneração não é ruim, e dependendo da situação que você está, pode ser bom, pode ser ruim, ou pode ser maravilhoso, né? Se você não tem nada, é o melhor salário do mundo. Se você tem como escolher, você vai dizer que é pouco. Então, isso é subjetivo. Mas eu acho que esses critérios vão ajudar muito, porque há uma tendência de ter muitos candidatos. Aqui, em relação ao estilo de prova, né, o que, que a gente vê de tópicos? Língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, princípio da administração pública e legislação, muito parecido com o que teve na prova passada da Bahia, pode até seguir aquela linha de conhecimentos, se quiser antecipar, né? Regime jurídico dos servidores públicos do Estado da Bahia, vai estar, né? E outras normas ali correlatas. E conhecimento específico. Então, a média das provas, para nível médio, né? Técnico e superior, isso aqui eu percebi também na análise para agrônomo, explora essas matérias, 5 matérias, tá? Só que essa aqui, no caso, ela está focada também trazendo os pesos. Então, você tem língua portuguesa pesando um pouquinho mais e informática. E raciocínio lógico também pesando um pouquinho mais e informática, inclusive tendo mais questões. Aquela mesma ideia da FGV, né? As matérias que é um pouco mais difícil que as outras, mais questões e vale mais. As outras que supostamente seriam um pouco de decoreba, um pouco menos difícil, menos questões e menos pontos. Então, é muito interessante, né? Então, sabendo de alguma deficiência, por exemplo, em raciocínio lógico, você tem que trabalhar, né, para pontuar o mínimo possível dentro da prova, mas não se desesperar. Vai ter pontos que você vai estar bem, então vai reforçá-los, e vai ter ponto que vai estar mal, então você vai ter que trabalhar esse mal. Por isso que eu falei ali antes de iniciar, se você já tem matérias que você estuda e está desempenhando bem, faça um estudo de pós-edital, ou agora mesmo, focado em questões. Não adianta querer, eu quero começar tudo do zero porque é bonito. Não vai servir. O tempo que você vai gastar para ver de novo do zero algo que você já viu, vai fazer falta para uma matéria como raciocínio lógico, e constantemente você tem que estar vendo, né? E também aprendendo esse raciocínio lógico voltado para a banca, resolvendo questões da banca. É uma matéria que não dá para brincar, tá? Então, isso é importante. Esse slide aqui nós vamos pular, não era para ele estar aqui. Como eu segui o mesmo roteiro, né? Ele veio. Então, o que que cai dentro das matérias? Segundo o que nós apuramos, pela média aí dos 2 editais, né? Os temas aqui de compreensão e interpretação de texto, redação oficial. Mesmo tema para nível superior. O que vai variar é o quê? A profundidade. Então, o nível de profundidade na hora de cobrar para os níveis será um pouco mais raso que o nível técnico. Não quer dizer que seja fácil, porque todo mundo vai competir naquele mesmo nível, tá? Então, varia só o nível, mas o programa de estudo é o mesmo. A mesma coisa em informática, a mesma coisa aqui em raciocínio lógico. Então, ela faz muito isso. As matérias são essas e ela é comum a todos os cargos.
Na hora da prova, vai ter questões mais complexas para nível superior e vai ter questões apropriadas para o nível médio, né, técnico. Finalizando, para a gente partir para as perguntas, vou deixando aí. Eu repito o que eu comentei com os agrônomos, né? O ideal é começar antes. Se não deu, comece logo. Quem está aqui já começou, porque já está buscando informação, está se incomodando de alguma forma e quer tentar mudar o jogo, né? Começar focado no que vale mais é uma regra. Não é para se perder nisso. Começar focado no que vale mais é uma forma de você dar maior importância naquele momento que você está iniciando, naquilo que tem mais chance de estar presente. Mas você tem que estudar o que vale menos, inclusive o que você não gosta de estudar, porque a prova vai ser, a nota vai ser uma média, né, uma somatória de tudo. Então, como eu sempre falo, comece pelo que vale mais, mas você vai estudar tudo, tá? Faça o máximo esforço necessário e busque ficar competitivo rapidamente. É aquela história. A largada, ela pode até ser um pouco lenta, como agora, falta 22 dias, tenho certeza que tem pessoas que estão aqui com toda a força para fazer alguma coisa. Mas tem pessoas que não vão esperar o edital sair. E esse tempo vai ser ruim. Esse tempo perdido vai ser ruim. Então, tenta já recalibrar a sua vida, a sua rotina, para o que vai vir no edital. Então, a partir de hoje, define as 2 horas, define o horário, o local e começa a estudar. O quê? O que nós acabamos de falar, que vai estar no vídeo aí. Depois você pode ir pausando, né, copiando, tirando print, enfim. Esqueça a ideia de estudo perfeito, a perfeição é moldada no processo. Tudo, né? Só que quando nós ficamos maduros é que nós percebemos isso. É uma jornada, não adianta eu querer ser o 01 se eu não paguei o preço para ser o primeiro colocado. Né? Então, começa e vai melhorando, vai fazendo o que precisa ser feito, vai vendo, vai pedindo ajuda e vai avançando. Essa entrega de conteúdo aqui é suficiente para cada um estudar por conta própria. Mas, se precisar de ajuda, nós vamos estar aqui para ajudar. Então, colocar o que já sabe em prática vale mais do que o melhor material e teorias paradas. Nós sabemos demais. Cada um de nós já viu uma live de um professor, um método diferente, tudo. Mas aplicar e exercitar isso é a parte mais difícil. No meu momento, eu não estou estudando para concurso, mas eu estou estudando, e eu estudo bastante, para ajudar pessoas que estão estudando para concurso. Eu estou num porto seguro, eu já estou empregado e tal. Mas é uma fase, tá? Então, prepara essa sua fase da melhor forma possível e vai empregando, né, todas essas bagagens. Vem comigo, com um colega, com outra prova, com outro site, com outro professor. E aplica. Essa teoria só vale se aplicar. Fechando mesmo, né, estudar e ser aprovado é um processo. Cuidado, muitas vezes os atalhos podem fazer você se perder. Vão para cima. Isso é uma grande verdade, tá? Não existe almoço grátis, né? Já ouviu falar nisso? É porque em algum lugar está embutido o custo daquilo que supostamente foi grátis. Então, às vezes, os atalhos, num jogo como esse tão importante, ele pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Veja se vale a pena não jogar o jogo como deve ser jogado, com seriedade. Por exemplo, aquela máxima, eu vou estudar específica e vou fazer a prova com que eu já sei. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque os teus concorrentes vão estudar tudo. Agora, se todos fossem com o mesmo nível, com essa mesma regra, todos só estudo específico, e vamos ver o que dá nas bases, aí seria um justo, mas não. Então, sempre pense assim, eu estou fazendo isso aqui para atingir um objetivo, mas será que quem está competindo comigo fez ou está fazendo melhor? E esse incômodo vai te posicionar, né, vai te impulsionar para frente. Quem estiver vendo esse vídeo no YouTube, não custa ajudar, né, curtir o vídeo, deixar um comentário, seja positivo, seja de melhorias, e também pode entrar aí no link que vai estar debaixo aí do vídeo, para a nossa comunidade no WhatsApp e falar comigo a qualquer hora para tirar dúvidas. Vamos seguir aqui, rapidamente aqui para as perguntas e aproveitar aí que o pessoal ainda está presente. Então tem questões, né? Ele pergunta, você acha que virá quantas questões? A média que eu verifiquei na análise é de 40 a 50 questões por prova. E naquele material que eu mostrei aqui, ó, só para a gente ter o visual, ele já coloca, ó, 50 questões. Né? Bem distribuído, assim, ó, 10 de português, 10 de raciocínio lógico, 5 de informática, que supostamente é fácil, 15 aqui, que também é uma boa ajuda, né? E conhecimento específico. Ó, esses 15 conhecimentos aqui, se bem estudado, ele acaba às vezes sendo mais fácil que os 10 de conhecimentos de raciocínio lógico. Então, se você tem muita dificuldade, estuda o que você conseguir, aprender bem mesmo, e talvez feche aqui para compensar o que você vai perder aqui. Tem esse tipo de estratégia, porque chega uma hora que no pós-edital não dá tempo de você aprender tudo, você vai ter que priorizar. Pós-edital, a tática, ela é muito ajustada para o seu desespero. É uma tática de guerrilha. Você não tem muita estratégia, a não ser aquela de ser rápido, ter a melhor eficiência possível. Talvez você nunca consiga ser bom como seria estudando correto, né? Porque quando o edital sai, o correto seria revisar. Então, pensando já no futuro, né? Quem tiver dificuldade aí, provavelmente vai ter que gabaritar aqui, gabaritar informática, gabaritar português, caso não supere raciocínio lógico, que eu tenho visto que é muito presente essa dificuldade. Eu também tinha muita dificuldade em raciocínio lógico.
Sempre aquela matéria que eu tentava estudar o máximo, aplicava ali a técnica para eliminar questões e, quando não dava, chute. Eu fiz muitos concursos, fui aprovado em 4. Então, eu já senti essas dores também. Tá, então, em média, 40, 50 questões aí. Muito bom, muito bom. No último edital da DARPA, já viu, o assunto informática está imenso, quase sem fim. Será que poderia se basear nos últimos editais da banca EDK para essa matéria? Eu acho que ela perguntou, a Brenda, antes de nós começarmos, né? Vai ter que se basear exatamente nos editais da EDK. Inclusive, pode até pegar o print aqui, porque ele representa uma média dos conhecimentos cobrados em outros editais, inclusive de processo seletivo, tá? Uma fartura de questões, assim, não tem milhões, né? Mas, a partir de hoje, a partir do momento que você começar a estudar, tenha em mente estudar todas as questões dessa banca. Por isso que dentro da metodologia, nós começamos por essa etapa, fazendo essa análise, e vamos partir daqui a pouco para estudar o estilo de questão da banca. Aprender as questões de português, aprender de informática, raciocínio lógico, entender o padrão. Não porque isso vai cair de novo, mas se a gente não pode saber o que vai vir na prova, vamos pelo menos aprender como é cobrado. Isso já é uma vantagem. Às vezes tem muito enunciado com pegadinha, você já vai estudar pensando nisso. Vai ter estratégias de banca que vai colocar muito exceto, muito incorreto, vai fazer esse jogo depois de 3, 4 correto. Ela pergunta 3, 4 correto, aí na quinta ela pergunta incorreto. Aí você está emocionado ali, pressionado pela prova, você achava que era correto e erra porque foi induzido na sequência. Tudo isso faz parte do jogo, tá? Então, estudar como a banca faz questão é o que dá para fazer agora. E aí, nos simulados, né, nós trabalhamos com as questões da própria banca. Ah, mas eu já estudei isso, já vi. A ideia de um simulado não é sei muito ou sei pouco. É simular a prova, tempo de prova, resolução de questões, saber se sabe e não sabe, buscar aprender. Mas é muito mais do que acertar 100% ou ser ruim porque errou. É aprendizado, tá? É um meio necessário fazer simulado. E para técnico, na última prova da DAG, nós fizemos 4. Os simulados são parcelados, ou seja, depois que começa o edital, em torno de 25 dias, nós fazemos o primeiro. Aí vamos cobrar conteúdos proporcionais a 25 dias. Aí o segundo já vai pegar do 26º ao 35º dia. Aí vai ser conteúdo só desses dias. E assim até o final. Aí quando termina tudo, o último simulado pega toda a matéria, todo o conteúdo, todas as matérias e todo o conteúdo. Por quê? Porque fazendo parcelado, ao invés de eu fazer 50 questões do conteúdo inteiro, nós vamos fazer 50 questões de uma parcela do conteúdo, depois de outra parcela do conteúdo, dando aí 200 questões, né? É muito trabalho, mas também dá muito certo. Então, pessoal, quem tiver pergunta já pode fazer. Aliás, diretor, só um pouquinho, tem uma pergunta aqui já. Recebi nas questões de decap muitas questões com o qual é incorreto. Sim, ela trabalha muito esse estilo. Qual é o cuidado? É ler bem o enunciado e marcar, né? Porque, como eu falei, o momento é de pressão, é um momento onde o emocional está muito aflorado. Você não lê direito, você já vê o começo, eu já sei. Ah, mas ele não queria isso aqui, queria aquela ali. Então é você ler, marcar o que se pede e seguir o jogo. Oi, Natan, pode abrir o áudio, pode escrever como tu achar melhor. Eu vi, professor, eu achei a reunião do nível superior, né? Pessoal de Sim, agronomia. Aí você falou que ia ter essa mudança na plataforma. sim, Vai ter também para técnico, professor, essa mudança? vai. É o que que acontece? O que que é essa mudança? Obrigado, Natan. Ajuda a gente a falar. Há mais ou menos 2 anos nós estamos trabalhando nesse estilo. Entrega do preparatório e o aluno estuda baseado na metodologia que está ali. E eu sou muito direto ao ponto. Assim, as matérias são longas, mas o conteúdo é direcionado para o que cai em prova e para o que representa o conjunto das provas. Só que eu senti falta de agregar um pouco mais, ou seja, o aluno entrar e estudar um pouquinho mais fechado no meu brete. Em vez dele ficar solto no pasto, fazendo como ele quer, diz, ó, vá por aqui, faça isso, depois faça aquilo. Então, muito do que eu estou falando aqui vai ter dentro dessa metodologia. Então, você vai, o que que você estudou primeiro, o que que você estudou depois. Eu vou conseguir metrificar dentro da análise se você realmente está abrindo as aulas. Então, vai ser uma mentoria em grupo. Então, não tem mais essa de comprar o preparatório e ficar sozinho. Por que isso? Depois da prova da DAGRA, eu fui analisar as métricas. O que que eu percebi? Muita gente tinha simulado, tinha questões e nunca abriu. Poxa, a pessoa compra o material e não abre. Para outros tipos de curso é interessante. Por exemplo, como cortar cabelo, o curso de Canva, não vai fazer diferença. Mas para o projeto que nós queremos aqui, vai fazer diferença. Se você não abriu, você não estudou. Se você não estudou, você vai mal na prova. Aí eu perco a possibilidade de ajudar mais pessoas efetivamente a alcançar a nota. Então, dentro desse novo ambiente, eu vou ter mecanismo que eu vou saber se o Iratan está enrolando, se ele viu, se ele não viu, como forma de ajudar. Se ele não quiser, não quer. Mas na outra, o aluno ficava muito sozinho e sem visualizar o desempenho dele. Era só mais um inscrito e necessariamente ele não estava competindo. O que a gente quer é o seguinte: se entrou 10 alunos, aprove 11. Né? Para a continuidade do processo é melhor. Então, é isso que está havendo, um ajuste para uma mentoria em grupo. O que é uma mentoria em grupo? As orientações são coletivas.
O que é uma mentoria individual? É aquela que eu pego na mão e só não faço a prova pela pessoa, mas todo o resto eu faço. E nessa nova versão vai ter também feedbacks individualizados a cada 10, 15 dias. Hoje eu não faço assim, mas vai ser possível. Na individualizada. Na em grupo, que é essa que eu estou falando, nós vamos trabalhar mais orientado. Então, quando ele entra nos primeiros 10 dias, já tem um passo a passo do que ele deve seguir e o que ele deve me enviar para poder a gente conduzir ele no processo. Tá? Quem quiser também. Tem gente que entra e já tem domínio do conhecimento, só quer o material, ótimo. Mas também vai ter pessoas que vai querer, né? E independente disso, já concluindo, sempre, independente das versões, meu acesso ficou disponível, mas quase ninguém usa. O Iratan já me fez 3 perguntas aqui que ajudou ele. Tem alunos que ficou 1 ano e não fez uma pergunta. Então, o suporte passivo sempre foi uma realidade, mas o aluno não interagiu. Aí, o que eu estou tentando fazer agora? Criando um mecanismo de ativar, de fazer ele entrar no meu jogo, para ele seguir aquele caminho ali o máximo possível, porque eu sei que ele vai conseguir acertar questões na prova, que é o que a gente quer. No final das contas, é isso que a gente quer. Que a pessoa passe, use o material e faça uma boa prova. Aí todos vão sair ganhando, tá bom? Essa é a mudança, ela está prevista para... Eu previ tudo para 5 de novembro, 5 de janeiro. Aí essa antecipação da banca colocou uma pressão grande. O que eu estou fazendo? Com a expectativa de dia 29 abrir para os agrônomos e dia 5 para os técnicos. Até, né? Até dia 29 para os agrônomos e até dia 5 para os técnicos. Por quê? Porque eu estava querendo fazer tudo dia 5. Aí eu já estou fracionando aqui. Mas não muda muita coisa. O que você precisa fazer? Tudo que eu falei aqui. Comece a se mexer em língua portuguesa, comece a se mexer em informática, raciocínio lógico, baseado nos conhecimentos, que vai dar certinho, tá? A mentoria em grupo é muito do que eu falo, só que lá eu vou conseguir estar mais presente, dando essa direção. Não espere até dia 5, tá? Já vai fazendo o que eu falei, que você já vai estar alinhado com o que vai ser disponibilizado. O aluno, ele tem muitas ferramentas e se perde. Então, se não está usando, é porque não está fazendo falta. Mas ela vai te dar muita autonomia quando você começar a utilizar. Então, já loguei nele aqui, você já deve estar vendo a tela. Já estão vendo. Eu vou colocar minha apresentação para cá. Vou trabalhar aqui nessa área maior. O que é esse notebook LM, né? É uma inteligência artificial do Google voltada para trabalhar com documentos que você quer extrair informações. Então, ele vai usar a inteligência e vai trazer conhecimento sobre o material que você entrega como fonte. Então, aqui mesmo eu estou tentando adicionar uma fonte, que é a prova. Vou lá mostrar para vocês. Já adicionou, mas eu vou remover aqui para aproveitar e passar essa noção. Então, ela tem 3 colunas: fontes, a conversa e o estúdio. Primeira parte é a fonte, tá? Então, você vai vir aqui, ó, adicionar a fonte. Pode ser um site, pode ser do seu Drive, pode ser um texto que você copiou, ou um arquivo. No meu caso, é um arquivo. Eu quero essa prova aqui, ó. Então, eu quero saber coisas sobre essa prova. E não quero ficar procurando. Então, eu adiciono ela como uma fonte de conteúdo. Então, quando eu começar a interagir, ao invés dela buscar da internet, ela vai buscar da fonte. E vai rastrear, me mostrando que parte da fonte. Aqui eu converso com esse material, tá? E aqui eu só trabalho depois para fazer um refinamento gráfico, isso aqui é incrível. Então, vamos lá. O que nós queremos fazer? Analise a prova. Ele já sabe que ela está ali, né? Que só tem essa prova. E apresente a distribuição dos conteúdos explorados em relação... Explorados. Deixa eu ver se eu coloco o edital aqui. Eu vou colocar só explorado daqui a pouco em relação ao edital. Vamos fazer logo uma análise mais inteligente. Deixa eu subir o edital. Fonte de conteúdo. Fonte 24. Fonte de conteúdo está aqui. Levantamento de provas. É muito material que nós acessamos. Pronto, edital AW. Legal. Aí ele está adicionando a fonte, ó, vocês estão vendo. Então, o que eu falei, analisa a prova e apresente a distribuição dos conteúdos explorados em relação ao edital. E no final, faça uma síntese de recorrência dos temas cobrados. Aí eu pedi para ele, né? Ele vai agora ver o que foi cobrado dentro dessa prova, baseado no edital, né? O edital e a prova da data. Depois ele vai fazer uma síntese de recorrência desses temas. Então, conhecimento geral já está aí, né? Ele traz a distribuição delas, língua portuguesa, raciocínio lógico, enfim. Em língua portuguesa, focou em semântica, pronomes possessivos, valor de proposição, organização textual, lugares comuns, enfim. Ele vai trazendo aqui por matéria os focos principais. Então, em relação ao edital, que era gigante, né? Ele explorou somente isso aqui. Em relação aos temas específicos, né?
ele focou muito em sanidade animal, doenças transmissíveis, peste suína africana, influenza aviária, febre aftosa. Era um tema muito, uma dobradinha, né, ali no edital. Qualidade de inspeção de alimentos, foi bem distribuído, né, não teve, assim, um padrão, é quase um tiro no escuro, né, ênfase em parâmetro físico-químico, microbiológico do leite, ninguém gosta desse tema, acidez, sólidos, norma de processamento de carne moída e produtos de abelha. Então, bem distante daquilo que é bom, eu gostaria de estudar para essa prova. Legislação estadual da Bahia, aí é tranquilo, né? Organismos de acordo internacionais, trouxe um pouco sobre o papel do mapa, do MSA, do Codex, são organismos internacionais, né? Na parte de sanidade vegetal, falou sobre a de bruxa e música das frutas, tendência, né, devido à própria realidade do Estado, a preocupação com essas pragas aqui. Mas às vezes o examinador nem olha isso. Pode ter sido uma coincidência, como pode ter sido que ele mesmo, não, eu vou explorar isso aqui porque o Estado é pujante em relação ao cacau, vamos falar sobre essa de bruxa. E também sobre a fruticultura, vamos falar de música das frutas. Pode ser que ele pensou assim, mas eu acho que é difícil saber. Analogia de compreensão, a prova funcionou como filtro técnico de campo, enquanto a parte geral mediu a capacidade intelectual. Aí eu vou colocar aqui, detalhe, aqui ele fez só uma aglutinação, né? Cada tópico específico que serviu como fonte para questões. Marco, mas para que você faz isso? É para ter uma noção real de como essas provas têm direcionado. Naquele arquivo que eu abri para vocês, ele representa uma média de 18 editais e 13 provas. Então, você consegue ter um pré-edital do futuro. Tá, se eu for por aqui, eu já estou estudando 70% do conteúdo. Quando o edital sair, eu já estou bem adiantado. Então, essa é a lógica de você fazer essa análise. Sozinho você não faz na mão, mas com inteligência você faz rapidinho. Olha ali, detalhou aquilo que nós falamos. Ó. Na parte de normas aqui, a competência da W, defesa animal e vegetal, explorando a parte do conceito de saúde animal, aquela parte de inspeções, trânsito de animais, aí vai, ó, de patologia, cultura. Então, a FGV tem a característica de realmente distribuir bastante conteúdo na prova. Mas para aquele edital, era mais conteúdo do que questões. Então, alguma coisa sempre fica de fora, né? Mas ela deu uma boa espalhada, assim, nos temas. Animal, vegetal, inspeção. Isso aqui, pessoal, ó, tem caído muito para a técnica, pragas quarentenárias, essa questão da influenza, peste suína, febre aftosa, pelo tanto de questões a gente vê como que já foi cobrado. CFO, CFOC sempre são temas fortes para técnico. Em todos os editais está presente, tá? Em todos os editais está presente. Tá bom. Alguma outra dúvida? Deixa eu pegar aqui a apresentação. Não, né? Não tem mais mensagem, não. Então, pessoal, colocaram alguns, recebi nas questões, colocaram alguns links aqui, eu não... Bem, turma, eu agradeço aí a presença de vocês, ajudou a dar um dinamismo na reunião, o material está entregue, espero que vocês façam um bom proveito. Se precisarem de ajuda, a gente está aí à disposição para recebê-los como aluno ou trocar alguma ideia no WhatsApp sem nenhum problema, tá bom? Agradeço. Peço que depois que o vídeo for compartilhado, que coloque lá as impressões de vocês. Obrigado aí, abraço. Obrigado, professor, pelas dicas aí. Tchau. Maravilha, tchau, tchau.